Graças a Deus. Boa tarde com Jesus para os irmãos. Nós vamos falar um pouquinho, irmãos, agora nessa tarde sobre a unidade de Deus. A unidade de um único Deus. Amém? Que se manifestou para nós em carne, a qual o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver agora algumas referências bíblicas provando, esclarecendo esse fato que ficou perdido por muito tempo. Mas através de uma mensagem, nós temos conhecido essa revelação de que Deus é um. Amém? Nós vamos ter algumas revelações aqui, umas leituras da Bíblia. João 1:1. No princípio era o verbo, palavra, haja. Quando Deus estava no princípio, Ele estava criando, Sua palavra estava criando todas as coisas. Então no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, Ele estava criando todas as coisas. E o verbo era Deus, então esse próprio verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Lógico, todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas no princípio foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem aquela palavra, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Agora nós vamos ver aqui um relato em São João 1 também 14. E o verbo se fez carne. Aquela palavra que foi expressa por Deus, haja luz, haja separação entre as águas e a parte seca, aquela palavra ali se fez carne, se encarnou. Aqui ó, e habitou entre nós. Quem que habitou entre nós? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa glória que nós vimos, cheio de graça e verdade, é Jesus Cristo. Nós vamos ter algumas referências bíblicas, também aqui em São João 14, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, São João 14:17. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Porque Espírito não se vê, é verdade? O Espírito de Deus, Jeremias 23:23, diz que Deus preenche os céus e a terra. Então, aqui o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis. Esse Espírito de verdade, a qual, como Jesus Cristo disse, vós o conheceis, era o próprio Jesus ali, naquele momento. Estava dizendo para os discípulos, porque habita convosco. Esse Espírito habitava com eles, estava com eles ali naquele momento, que era o próprio Jesus Cristo, feito carne. E estar em vós, estava neles, dentro deles. Amém? Essas a gente pode constatar 3 manifestações de Deus. No princípio, Deus criando todas as coisas, haja luz, haja separação entre as águas, parte seca, parte luminosa. Então ali é a parte Deus criando no princípio. Depois veio Jesus, é Deus intercedendo, Deus sangrando na cruz do Calvário, porque Deus, como Espírito, não poderia sangrar. Ele teve que criar um corpo para salvar a humanidade dos pecados, para redimir o homem. E agora nós vemos que esse mesmo Deus está dentro de nós, porque Ele disse aqui, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Ele diz aqui, São João 14:19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E Ele diz assim, no 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Então Jesus está no Pai, e o Pai está nele, E vós em mim e eu em vós. Nós vamos ver isso aí em São João 14:8, quando Felipe perguntou para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus disse assim para Felipe, Felipe, há tanto tempo estou convosco, não tem me desconhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Amém, meu irmão? E para encerrar esse assunto, nós vamos em 1 São João 5:20, a qual nos diz essa tremenda palavra. 1 São João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo
e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, meus preciosos irmãos? Que Deus os abençoe.